Tivemos hoje o pior ataque da Rússia frente à Ucrânia desde o início dos conflitos, em resposta à explosão que aconteceu na ponte da Crimeia. E isso tem relação com uma geopolítica muito complexa e com atitudes políticas, claro, feitas pelo Putin no final de semana. Houve a troca do comando do exército que está atuando ali na Ucrânia para a entrada do Surovikin. Quem é esse cara, conhecido como o General Armagedon, e quais são as consequências da sua nomeação? A gente teve respostas, claro, tanto por parte do Zelensky, quanto por parte do G7, que já convocou uma reunião de emergência para amanhã mesmo, terça-feira, e até aliados, tá? Como, por exemplo, Índia e China, criticaram, claro que não com tanta veemência, as atitudes da Rússia. O Putin, obviamente, se justificou, falou quais foram as motivações para o que aconteceu hoje no território da Crimeia. Tivemos também notícias importantes relacionadas à queda no preço das empresas de tecnologia chinesas, relacionadas ao que eu discuti com vocês, a questão dos chips e semicondutores, e as manifestações do Irã aumentando cada vez mais, inclusive agora com o setor econômico mais importante do país, que é o de combustíveis fósseis, envolvido nas manifestações. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, tá vacilando, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu tô sempre respondendo, conversando com vocês, enfim, acho que é uma maneira da gente se conhecer um pouco melhor também. Tamo junto, pessoal? Segue lá, hein? Não esquece. Bom, como eu disse para vocês, né, foi uma resposta extremamente violenta da Rússia hoje. Inclusive, a gente tem algumas notícias relacionadas ao Zelensky, que disse que o que a Rússia está querendo fazer, na verdade, é só causar o caos no território mesmo, tá? O Zelensky fez críticas severas ao posicionamento da Rússia. Por quê? O que hoje aconteceu foi um ataque que pegou parte da infraestrutura, por exemplo, a central elétrica de Kiev, ela foi atacada, tá? E segundo a Rússia, tudo com capacidade, com mira, tal, sabendo o que estava fazendo. Mas principalmente cruzamentos, vias, avenidas, áreas que eram ocupadas por civis em horário de pico, tá? O que aparentemente a Rússia tentou fazer, muito mais do que um ataque estratégico ou coisa que o valha, é um ataque que a gente chama de um ataque terrorista. Por quê? Quando a gente usa esse termo, ele está ligado a você pregar realmente terror a uma população. Por exemplo, quando a gente pega, sei lá, o que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos. Pô, é óbvio que a Al-Qaeda não tinha condição de lutar diretamente com os Estados Unidos. Mas ela, atacando ali, né, Torres Gêmeas, Pentágono, tudo tal, ela era uma maneira de chamar atenção e de impor, de uma maneira politicamente não muito boa, claro, né, mas de impor suas condições frente aos Estados Unidos. Se não fosse dessa maneira, se não fosse fazendo com que a população sentisse medo de sair às ruas, poxa, foi atacado no meu âmbito econômico, que é as Torres Gêmeas, no âmbito militar, que é o Pentágono, quase ao âmbito político, que é a Casa Branca. Percebe? Você manipula o Estado pregando terror, fazendo com que a população sinta medo de sair de casa. Foi o que a Rússia aparentemente quis fazer e quis demonstrar, tá? Nesse ataque que aconteceu hoje. A gente teve uma série de perdas, claro. Estima-se aí, pessoal, cerca de 70 a 80 mísseis, né, que foram disparados, quase metade capturado ainda no ar, com a defesa antiaérea dos ucranianos, tá? O que isso significa? Muito possivelmente o Putin, ele está um pouco revoltado, é o que especula-se, tá? Com o que vem acontecendo nos últimos dias, na verdade nas últimas semanas, desde setembro. A Ucrânia, desde o início de setembro, ela já conseguiu retomar cerca de 10% do território que tinha sido anexado pelos russos. Então a Rússia promoveu a anexação, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk e o território de Kherson, só que a Ucrânia vinha reconquistando, principalmente a região de Donetsk e a região de Kherson também. Então, para acabar com isso, o Putin, ele aumentou a sua retórica, aumentou a sua agressividade e inclusive trocou o chefe do comando, né? Agora a gente tem ali, nesse cargo, o Sergei Surovikin. Quem que é esse cara? Esse cara é o cara que nasceu na parte Sibéria, né, na parte asiática ali da Rússia, e ele é conhecido como general, como comandante Armagedon. Por quê? Ao longo da sua história na vida política, na sua vida militar, ele nunca foi muito adepto, digamos assim, de respeito aos direitos humanos, tal. As suas atuações mais decisivas foram na questão do território da Ásia Central, tá? Esqueci o nome, droga.
Tadiquistão, tá, desculpa aí, o Tadiquistão, na guerra que aconteceu no Tadiquistão, na questão também da atuação na Chechênia, mas não é o primeiro conflito, tá? Quando a Rússia ganhou da Chechênia e conseguiu de fato acabar com os movimentos muçulmanos, ou pelo menos reduzir bastante pós anos 2000, pós ascensão do governo Putin. E agora, mais recentemente, na Guerra Civil da Síria, ele foi o responsável por libertar Alepo da mão dos rebeldes. E claro, tudo isso com várias denúncias, respeito aos direitos humanos, né, todo esse papo. Então eu diria que ele é um general um comandante mais linha dura do exército russo. Inclusive, estava sendo cogitado para ser nomeado o principal representante das Forças Armadas russas. Por essa postura um pouco mais firme e mais decisiva, né? Por isso, preocupa bastante essa mudança, porque o Putin já vinha sofrendo críticas internas. 10% do território retomado, né, que tinha sido conquistado, retomado pelos ucranianos, essa mudada de decisão com esses ataques em pontos de civis, isso é bastante significativo. E isso, claro, já gerou uma série de respostas por parte do mundo ocidental. Aí já teve membros do Parlamento Europeu, membros da União Europeia, membro da OTAN, por exemplo, Antônio Guterres, por exemplo, da ONU. O G7, ele anunciou, por exemplo, uma reunião de emergência com a participação, claro, via internet, né, via comunicação, do Zelensky, para discutir possíveis retaliações, tá? De maneira declarada, aí já teve, por exemplo, o Macron anunciando que fez uma ligação, sim, ao Zelensky, prestou ali, né, uma série de apoio, falou que a França vai continuar apoiando, sim, a Ucrânia. O próprio Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, que estava muito reticente no primeiro momento em apoiar a Ucrânia, por conta da dependência do gás natural e tal, anunciou, inclusive, mais envio de armas para o território, e os Estados Unidos, o Biden, falou que também não vai largar a mão e que vai continuar apoiando os ucranianos. E o Biden, inclusive, falou que está mais do que na hora de tentar promover algum tipo de paz na região. A Zarakova, por exemplo, que é como se fosse a líder, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, falou que é no mínimo hipócrita por parte dos americanos, porque são eles que tentaram aproximar a OTAN do mundo oriental, que estão tentando destruir a integridade territorial da Rússia, e que estão fornecendo equipamentos como o HIMARS, dentre outros equipamentos, logística, etc., que eles querem promover a paz, que é, no mínimo, hipócrita por parte dos americanos, tá? Lembrando que eu especulei com vocês aqui no vídeo da manhã, mas não tem nenhuma confirmação, tá? Isso que aconteceu na Ponte da Crimeia, penso eu, que dificilmente seria feito somente pelo serviço de inteligência da Ucrânia. É que o Putin não pode alegar isso, que outros países participaram, outros membros da OTAN, Bulgária, Romênia, Turquia, Reino Unido, que constantemente sobrevoa o espaço aéreo do Mar Negro, porque se ele admitir que outros países participaram, ele vai ter que atacar esses outros países. Aí eu estou atacando o membro da OTAN e a consequência pode ser devastadora, inclusive em nível mundial. Mas as preocupações, elas são insurgentes, elas são cada vez maiores, tá? O Putin, claro, não poderia deixar de dar uma devida resposta à sua população e falou o que aconteceu hoje, na verdade, é o início de um processo que ele pode ser muito maior se os ucranianos continuarem se valendo de ataques que ele considera como terroristas em território russo. Que nem eu falei já, a ponte que liga a Crimeia à Rússia, ela é muito estratégica do ponto de vista logístico e militar, mas mais do que isso do ponto de vista geopolítico. É uma ponte que gastou-se 5 bilhões de dólares. É a grande referência da arquitetura, engenharia russa do século XXI. Então, esses ataques que aconteceram de um caminhão que veio do lado russo, sendo que a explosão que ali acontece aparentemente não começa do caminhão, parece uma sabotagem muito mais sofisticada do que a Ucrânia teria capacidade de fazer. Estou especulando, não há confirmações sobre o fato, mas eu acho, professor, o que adianta? Estou especulando aqui, tá? Que nem, informação é uma coisa, especulação é outra. Que pode ser que tenha algum tipo de interferência, e claro que a Rússia sabe disso. Porque de duas uma, ou tem interferência ocidental, ou a Ucrânia realmente é muito mais poderosa que a Rússia, ou tem agentes infiltrados na Rússia. De qualquer jeito, é muito preocupante para os russos, porque eles estão sendo, do ponto de vista logístico, derrotados pelos ucranianos. São muito mais fracos e perderam 10% do território. Pô, é um dado bastante significativo. Então, o Putin falou que não vai parar por agora, e se a Ucrânia continuar, pode continuar com os ataques também acontecendo. Medvedev também, ex-presidente da Rússia, grande aliado do Putin,
falou que a Rússia vai destruir qualquer um que atacar território o russo, e a Crimeia, segundo eles, claro, é um território que pertence à Rússia. A situação está, assim, extremamente caótica, tá, pessoal? Tá, com certeza, o mais preocupante desde o início dos conflitos. Várias vezes já foram falados, né? O Biden falou Armagedon, o Trump falou também de negociação para evitar uma terceira guerra mundial. O clima está de uma instabilidade muito significativa. Saindo um pouco da questão entre Ucrânia e Rússia, a gente teve também uma resposta bem importante hoje acerca das manifestações que acontecem no Irã. A gente já contou aqui, né, narrou para vocês, a questão da Mahsa Amini, que é aquela manifestante que estava usando, né, o hijab, de maneira errônea, segundo a polícia da moral e dos bons costumes do Irã, mostrando uma partezinha do cabelo. Não tem como mostrar aqui para vocês, né? Mas tipo aqui assim, tá? Aqui tem cabelo, esquemático. E aí o que acontece? Essa polícia da moral e dos bons costumes apreendeu, ela ficou presa ali durante 3 dias e depois ela morreu. Não tem-se noção exatamente de quais foram os motivos, as causas da morte. A polícia fala em ataque cardíaco, enquanto a população fala em opressão, desrespeito aos direitos das mulheres e por aí vai. Mulheres jogando os véu no fogo, protestando, cara. Crianças, por exemplo, meninas em escolas, por exemplo, cantando músicas de liberdade, libertação. E agora, 2 membros super importantes da economia iraniana, que são 2 petroquímicas, lembrando que a base econômica do Irã é gás natural e é também petroquímica, começaram a participar fortemente das manifestações. O governo iraniano, autoritário como de costume, está reprimindo de maneira violenta essas manifestações. Só que violência incendeia, ativa ainda mais manifestantes a saírem às ruas para participar de manifestações. Será que o Irã vai conseguir dar conta desse tanto de manifestação que vem acontecendo? É motivo de preocupação, claro, para o regime dos ayatollahs. E para finalizar, pessoal, eu citei para vocês que o Biden, até atiçando a própria guerra comercial que existe entre Estados Unidos e China, resolveu adotar uma série de sanções, uma série de punições contra chips e semicondutores que a China compraria. Qualquer um desses dois, tá? Chips e semicondutores que tiverem pecinhas ou uma parte produzida nos Estados Unidos, vão ter dificuldade em ingressar agora no mercado chinês. As empresas de tecnologia da China desabaram, né? Por exemplo, Alibaba, entre outras. E isso, claro, é uma resposta à guerra comercial e à guerra tecnológica que os Estados Unidos vem travando, de verdade, por medo da China dominar a comunicação. Por medo da China, que hoje é a liderança do 5G e a liderança do futuro 6G, e tem empresas gigantescas na comunicação, como a Huawei, como a Xiaomi, passe, a Lenovo também é bem comunicação, mas é tecnologia também, passe a dominar as informações, os dados que existem no mundo. E é essencial para um país que queira interferir na democracia de outros, que queira controlar o pensamento coletivo global, que queira expandir as suas marcas de transacionais, conheça o comportamento de cada um. Olha, a guerra comercial, a guerra tecnológica, ela promete capítulos seríssimos no futuro, porque quem controla os dados, controla também o mundo. Belezinha, pessoal? Deu para entender aí? Se vocês curtiram o vídeo e gostaram, né, de 2 vídeos num dia só, deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.